Oi, gente, tudo bem? Nós estamos começando agora o ensino remoto no módulo 3 na disciplina de Sociologia, tá? Até me arrumei, ó, uma camisa, coisa rara. Minha primeira aula gravada que vai para o YouTube, que vocês vão ter acesso, tá? Então, assim, como vai funcionar esse módulo? Vão ser 4 encontros. Eu geralmente vou alimentar o Moodle na quinta ou na sexta-feira e vocês vão ter até a próxima aula para fazer a tarefa, que vai ser algo muito simples, tá? Toda aula vai ter um vídeo e um texto pequeno. Eventualmente não vai ter o texto, mas toda aula vai ter o vídeo. E eu vou colocar uma questão para vocês ou uma provocação no Moodle e vocês precisam simplesmente responder. Vocês podem responder a pergunta, vocês podem criar uma reflexão em cima disso e colocar uma nova pergunta. Vocês podem responder o que os colegas colocarem no Moodle. Toda a resposta de vocês vai ser considerada como tarefa feita. E é isso, tá? Não quero complicar a vida de ninguém, não tem assim trabalho super longo, não tem nada disso agora. O ensino remoto, ele é uma forma de vocês estarem vinculados com a instituição, de estarem estudando, de tentar ficar com a cabeça boa, né? Eu sei que o momento não é dos melhores, 2020, assim, já tivemos anos melhores, eu tenho certeza que eu tive e vocês também, né? Mas ok. Então, assim, esse ensino remoto, ele tem atividades não presenciais, não obrigatórias, tá? Então, assim, o que eu estou fazendo com vocês agora é um exercício, só que isso não é obrigatório. Então, não vai ter excesso de atividades, tá? Mas eu gostaria que vocês assistissem os vídeos e lessem os textos quando tiver, porque vão ser muito curtos. E fazer a tarefa não vai ser nada complicado para vocês, não, tá? É algo assim, de responder uma pergunta, de fazer uma reflexão no Moodle e só. Também está previsto para a última semana um encontro síncrono, que é uma atividade, na verdade é um jogo que eu vou fazer com vocês, é uma brincadeira, que a gente vai fazer em conjunto, mas isso aí eu vou deixar para combinar com vocês mais para frente, tá bem? Eu não seria eu sem a minha garrafa d'água, né? Eu começo a falar, se eu não beber, minha boca fica seca e sabe como é que é. Tá? Então, olha só, o que vai ser essa atividade que nós vamos fazer no ensino remoto? Nesse ciclo, eu resolvi fazer uma atividade um pouco diferente. Coceira. Eu resolvi fazer uma atividade um pouco diferente de despejar conteúdo nas turmas, tá? Eu estou fazendo uma correlação entre temas da sociologia com um assunto super importante para o ano, que é a pandemia de Covid-19, tá? Não é para deprimir ninguém. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Não dá para fugir, fingir que isso não está acontecendo, tá? Então, cada encontro vai ter uma abordagem específica relacionando a sociologia com a pandemia. Como vocês devem ter visto no plano de ensino, o primeiro encontro é desigualdades, vulnerabilidades sociais e a política de isolamento social no Brasil. Tá? Então, assim, vou dar um dado que hoje, no dia 20 de novembro, nós temos 168.622 mortes no país. Quase 170 mil. Só que assim, né? É muito mais do que isso. Isso são dados oficiais. Vocês imaginam lá no início da pandemia, quando o país não tinha nada de testes, conhecimento científico, preparo, UTIs, tudo para receber as pessoas infectadas, tratá-las. O quanto não morreu gente sem o devido diagnóstico. Então, assim, não vou fazer aqui dar um palpite, mas assim, esse número de 170 mil praticamente é muito maior. O que significa que o Brasil é o segundo país no mundo com mais óbitos por Covid, atrás apenas dos Estados Unidos. Tá? O
que a sociologia tem a ver com isso? Tá? Como disse, aliás, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, no ensaio A Cruel Pedagogia do Vírus, o vírus atinge os desiguais de formas desiguais, tá? As pessoas não adoecem e não morrem da mesma maneira, nem com a mesma probabilidade, tá? E aí agora nessa aula eu vou defender aqui uma tese para vocês, de que nós estamos vivendo em muitos lugares do mundo, tá? Mas no Brasil isso é bem particular, uma gestão necropolítica da pandemia. Porra, necropolítica, o que é isso? Tá? Então vamos voltar no tempo. Existe um filósofo, sociólogo, um pensador chamado Michel Foucault, que criou no século XX um conceito que é super importante hoje, que é o de biopolítica. A biopolítica é uma forma específica de fazer política nos estados nacionais modernos, nas sociedades capitalistas, de gestão dos corpos, de gestão das pessoas, de gestão da vida. Um exemplo disso é de que, por exemplo, para as pessoas trabalharem mais, viverem mais, foi feito todo um investimento em educação e em saúde para que as pessoas pudessem dar conta do ritmo de trabalho acelerado capitalista, tá? Então, assim, em resumo, biopolítica é gestão política da vida. Toda forma de cuidar da vida é política. E o conceito de biopolítica está inscrito num contexto muito, muito particular, que é o de desenvolvimento das sociedades capitalistas modernas. Muito mais recentemente, um filósofo, sociólogo, pensador camaronês chamado Achille Mbembe criou o conceito de necropolítica. O que reparou Mbembe? Não é só a vida que é gerida politicamente na modernidade, mas também a morte. Então, nas sociedades colonizadas, nas sociedades que são marcadas por esse legado autoritário e cruel do colonialismo, os estados eles criaram formas muito particulares de gerir a morte das pessoas. Que é mais ou menos assim, tem pessoas que devem viver, devem ser cuidadas, devem ser protegidas, seja pela saúde, através da medicina, mas também através do aparato policial do estado. E tem pessoas cujas vidas são matáveis, tá? Então, assim, só para dar um exemplo que o próprio Mbembe vai citar, ele vai dizer que o Holocausto ele é o exemplo supremo da necropolítica. Ali está a gestão totalitária da morte. A gente sabe quem é que deve morrer, naquele contexto eram os judeus e outros também, né, que foram colocados nos campos de concentração, e foi feita uma gestão racional e instrumental da morte daquelas pessoas. Então a necropolítica é uma política da morte. É uma política que ou mata ou abandona a própria morte, sem se preocupar com quem vai morrer naquelas circunstâncias, né? Então o que o Mbembe diz? Que nas sociedades colonizadas, no mundo inteiro, na verdade, são os povos colonizados, são os povos racializados, são os imigrantes, refugiados, indígenas, negros, que estiveram classicamente sujeitos à necropolítica. Essas eram as vidas menos importantes que estavam sujeitas a uma política muito eficiente de morte, seja através do assassinato, seja através da omissão, de deixar morrer, porque aquelas pessoas não tinham uma vida que valesse o suficiente para viver como das pessoas que, enfim, que eram os colonizadores, né? As elites coloniais, brancas, europeus, de maneira geral. Por que eu estou dizendo que a pandemia no Brasil ela passa por uma gestão necropolítica, tá? Então eu vou começar com uma afirmação aqui para vocês. Vocês já devem saber, a essa altura, estão carecas de saber, que o isolamento social no Brasil nunca atingiu o percentual mínimo de 70% recomendado pela OMS.
tá? Não que o isolamento salvaria todas as vidas, mas era uma forma de minimizar os males da pandemia. A gente tem vários países que são exemplos muito positivos de combate, que o número de mortes foi baixíssimo. Países assim com condições econômicas muito diversas, desde países ricos, mas também países como o Vietnã, que é um país pobre, mais pobre que o Brasil, mas que fez uma gestão muito mais zelosa da pandemia, preservando a sua população, tá? Então, assim, no Brasil não foi assim. O isolamento social, e eu nem digo aquele confinamento total de ficar o tempo todo dentro de casa. Isso praticamente nem acontece mais. Mas as medidas básicas de preservação, como usar máscara, por exemplo, elas não foram feitas, não estão sendo feitas adequadamente, tá? E eu vou listar duas razões do porquê o isolamento social no Brasil fracassou. Funcionou para algumas pessoas, tá? Mas pensando em termos de país, o isolamento social é uma medida fracassada no Brasil. Impossibilidades estruturais, tá? Então, basicamente é o seguinte, gente. Tem gente que não pode fazer isolamento social, tá? Não pode. Não pode fazer um isolamento social adequado, né? Não é que essa pessoa nunca vai se cuidar, não é isso. Tem gente que vai se expor e não tem jeito, por impossibilidades estruturais. Vamos pegar os grupos socialmente vulneráveis, tá? Pensa assim, desigualdade social no Brasil, é algo extremamente gritante. Quem são os grupos vulneráveis? Tá? Então, assim, vamos pensar exemplos, sei lá, com população carcerária ou população em situação de rua. Ah, professor, mas esses aí são pouquinhos, né? Não é algo tão representativo assim na população. Então, imaginem vocês as populações pobres do Brasil. A população pobre é a maior parte da população brasileira. Uma parte muito significativa. Pensa na população pobre, principalmente nas periferias urbanas, que é onde tem maior densidade demográfica, onde as pessoas têm maior chance de transmitir uma doença, tá? Pensa nessa população que vive em periferia, em favela, tá? Esses são os vulneráveis. Por que eles são vulneráveis? Aí acompanha comigo o raciocínio do porquê essas pessoas não conseguiram fazer um isolamento social apropriado. O Brasil tem um percentual altíssimo de moradias insalubres. Moradias, por exemplo, com um cômodo. Como é que alguém vai respeitar o isolamento morando 5, 6, 7 pessoas da mesma família em um cômodo? Ou 2 que seja. Úmido, com problema de iluminação. Carência nutricional, alimentos, comida, tá? E produtos de higiene. Bom, a gente já sabe que para uma doença, não é respiratória exatamente, mas que ela é transmitida sobretudo pelas vias aéreas, a questão da higiene nas mãos, na boca, no nariz, no rosto em geral, ela é muito importante. Agora imagina lares com problema de água, com problema de acesso a sabão, álcool gel nem se fala, né? Álcool gel é luxo para um percentual considerável de famílias, tá? Então, assim, a gente já tem impossibilidades estruturais de pessoas que, por falta de recursos muito básicos, elas não vão conseguir se proteger. Não vem conseguindo e provavelmente essa situação vai continuar muito difícil. Tem outros. Aqui, ó, vamos pegar a infraestrutura urbana. O que acontece nas periferias, nas favelas, nos lugares mais pobres, tá? Muitas vezes não há saneamento básico e isso dificulta muito a higiene. E tem a questão do transporte, gente, mobilidade urbana. Enquanto o cara lá de classe média, bonitinho, vai trabalhar, ou fica, na verdade nem vai trabalhar, ele fica em casa fazendo home office. Ou o rico, ele se desloca pela cidade no seu carro individual. A pessoa mais pobre, ela tem que pegar um ônibus. E aí vocês sabem que o ônibus é um lugar bastante perigoso, né, em termos de contágio. Claro que com o uso da máscara, isso diminui bastante a chance de contágio, mas as pessoas que estão saindo diariamente de ônibus, elas estão muito mais expostas. Então a mobilidade urbana para pessoas que moram longe dos centros
sendo feito em transporte coletivo numa pandemia, torna o isolamento dessas pessoas mais precário, tá? E aí, o outro item é o acesso precário a serviços de saúde, né, gente? Tudo que a gente ouve falar de dados sobre pandemia tem muito problema porque a gente não tem acesso à condição real de saúde de pessoas muito mais pobres, que ou foram a lugares de atendimento pelo SUS que não tinham testes, ou sequer conseguiram procurar os serviços de saúde. Então, assim, as pessoas que têm pouco ou nenhum acesso ao serviço de saúde, se elas ficarem doentes, talvez elas nem entrem nas estatísticas, e se entrarem, elas vão ter uma dificuldade de conseguir uma UTI, de conseguir um atendimento médico de qualidade, tá? E um último, mas com certeza não menos importante, é o de que as pessoas que são socialmente vulneráveis, elas geralmente são as mesmas que trabalham em condições muito inseguras, tá? Então, assim, o trabalhador brasileiro em condição um pouco mais privilegiada, eu digo entre aspas porque trabalhador é trabalhador, tá? Não confunda trabalhador do serviço público, por exemplo, com elite, com milionário, com banqueiro. Mas, enfim, o trabalhador numa condição um pouco mais privilegiada, ele está fazendo home office, ele está se protegendo, tá? Só que o que acontece no Brasil? Nós temos muitos trabalhadores que não podem fazer isso, que eles são obrigados a ir para a rua. Começa pelos trabalhadores de serviços essenciais, né? Que são os da saúde, alimentação, o pessoal do supermercado, farmácia, tudo isso. Mas, assim, tem um contingente enorme que a gente não consegue ver. Até porque eles são informais, muitos. O que é um trabalhador informal? É aquele que não tem um vínculo empregatício que a gente não sabe. O cara tá lá vendendo, sei lá, bala no sinal, mas não existe nenhum dado que comprove que ele é um trabalhador. Só que ele tá ali, se expondo, né, ao contágio. Então, assim, os trabalhadores informais, trabalhadores domésticos, tá? Trabalhadores precários em geral, né? Só um pouquinho que deu problema na minha luz aqui. Azar, gente, desculpa aí, é o primeiro vídeo. E como é o primeiro vídeo, ele vai com alguns problemas, né? Problemas técnicos, tá? Falava eu dos trabalhadores em condição precária, tá? Eles estão na linha de frente do trabalho no Brasil na pandemia e esses aí, eles estão expostos ao contágio. Tem um perfil de trabalhador precário bem particular que é o trabalhador de serviços de plataforma, tá? É aquilo que o Ricardo Antunes, um importante sociólogo brasileiro, chama de trabalhadores digitais, trabalhadores da era digital, trabalhadores precários da era digital. Tá? O que são esses trabalhadores? É o Uber, é o cara que trabalha fazendo entrega do iFood, do Uber Eats, por exemplo. Então, assim, esses trabalhadores dos serviços, né, da era digital, que são os caras que prestam serviço pra gente de forma precária, porque eles não têm um salário, eles não têm uma proteção. Se eles ficarem doentes, eles não vão ganhar, simplesmente eles vão ficar sem trabalhar e azar deles, tá? Esses trabalhadores, eles estão, ironicamente, suprindo a demanda daquelas pessoas que, para se proteger, ficaram em casa. Então, assim, não quero sair para comprar comida, não quero ir no supermercado, vou chamar o iFood. Mas tem um cidadão ali que está entregando, e esse cara está fazendo isso diversas vezes por dia e está se expondo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês observarem que as pessoas mais pobres, tá? As pessoas que vivem em lugares mais precários, as pessoas que trabalham em serviços precários, informais e serviços essenciais, que não tem muita opção, esses aí eles estão indo trabalhar para não morrer de fome. Existe sim
uma diferença de risco que essas pessoas estão sofrendo durante a pandemia em relação a trabalhadores numa posição um pouco mais estável e principalmente de pessoas que têm muito dinheiro, pessoas de outra classe, pessoas ricas, né? Então, assim, não é o mesmo risco. E mesmo que ambos peguem a doença, a forma de tratamento não vai ser igual, né? Porque uns vão ter acesso a um serviço de saúde de muito mais qualidade, tá? Só para usar um conceito sociológico com vocês aqui, a Judith Butler, uma pensadora, filósofa, socióloga também, estadunidense, ela utiliza esse conceito de vidas precárias, tá? Para dar conta de grupos humanos específicos cuja vida ela não vale a mesma coisa. Se a gente pensar na pandemia, hoje, a gente tem um grupo bem amplo até de pessoas no Brasil cuja vida não vale a mesma coisa. Porque assim, eles nitidamente estão correndo mais risco e eles têm menos acesso à saúde, mas foda-se, tá? Azar. Estatística. Preservar a economia, tá? Que é um conceito muito parecido com o do filósofo italiano Giorgio Agamben, tá? Que é o do Homo Sacer, que é mais ou menos assim, existem vidas descartáveis, tá? O Homo Sacer é a ideia de uma vida que ela pode ser eliminada e que ao longo das sociedades, da história, essa percepção ela já foi usada muitas vezes, seja para se referir ao estrangeiro, é sempre o outro aquele que não faz parte do meu grupo e que, portanto, ele é inferior, portanto, a vida dele pode ser, sim, eliminada, né? Ou, às vezes, é até alguém do seu próprio grupo, mas que fez algo considerado inaceitável pela sociedade, logo ele é um excluído total da sociedade. Então, assim, esses são conceitos para a gente pensar essa figura do outro que está numa posição muito de desvantagem, mas que a vida dele é tão precária ou descartável que isso não faz diferença para nós. A gente simplesmente pensa, bom, fazer o quê, né? A vida é assim, muita gente vai morrer, né? E aí agora eu quero entrar na segunda razão que mostra por que a política de isolamento social no Brasil fracassou e que vai ajudar a consolidar essa percepção da gestão necropolítica da pandemia no Brasil. A primeira são impossibilidades estruturais. A gente está num país desigual, com muita pobreza e vulnerabilidade social, logo vai ter uma parte muito desfavorecida da população que vai sofrer mais, que vai ficar mais doente e que vai morrer mais. A segunda razão, ela é mais conjuntural. Uma razão estrutural é algo que está muito arraigado na sociedade, que é a base, que é o fundamento. Essa é conjuntural, ou seja, podia ser diferente, mas não é. Qual é a segunda razão? Decisões políticas. O Brasil optou por uma gestão mais caótica, mais fracassada, mais falha e mais assassina da pandemia de Covid-19. Só vou trazer alguns dados para vocês aqui. Em 11 de março, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, decretou estado de pandemia. 11 de março, pá, faz tempo pra caralho, né? Em 11 de março, Tedros Adhanom, o secretário da OMS, disse, olha gente, tem algo acontecendo muito sério no mundo e acho que a gente vai ter que tomar medidas de cuidado, medidas preventivas bem sérias, né? Como, por exemplo, as pessoas ficarem em casa, reduzir a circulação de pessoas, cancelar por tempo indeterminado as aulas presenciais e por aí vai. Começo destacando para vocês que o Brasil fez uma coisa muito feia, que o presidente do Brasil e dos Estados Unidos fizeram, que foi atacar a OMS. Ou seja, a entidade multilateral responsável por pensar, discutir questões de saúde no mundo todo, foi atacada pelo presidente da República Federativa do Brasil. Ou seja, o nosso presidente ele simplesmente adotou um discurso de ataque anticientífico, tá? Então assim, ó, o anticientificismo e o negacionismo científico, eles andaram juntos no Brasil. Eu tenho alguns exemplos aqui para vocês, tá?
o Brasil teve 2 ministros médicos e ambos foram demitidos pelo presidente da República, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Simplesmente porque eles não aceitaram algumas posturas muito absurdas do Planalto. Planalto é metonímia para a presidência da República, tá? E eles foram demitidos. Aí depois o Bolsonaro, ele contratou um ministro interino, que é o Pazuello, Eduardo Pazuello, que é um general que não tem conhecimento de saúde. E esse cara foi ficando interinamente até que ele foi efetivado. Ou seja, ele comprovou o quanto ele é fracassado para lidar com a pandemia e aí estava o mérito dele para ser efetivado. Vale lembrar que o Pazuello recentemente teve internado por Covid em Brasília, o nosso ministro da Saúde. Tá? Para não falar na cloroquina, não sei como o nosso presidente resolveu arranjar uma solução mágica, sendo que ciência é algo feito de forma muito laboriosa, leva-se anos para encontrar medicamentos adequados para uma doença, isso tem que passar por uma série de testes. A comunidade científica internacional tem que avalizar, mas não, o nosso presidente tinha a fórmula mágica, a cura, cloroquina, tá? Eu não vou falar da vacina agora, nós temos o problema da vacina, muito sério, mas a vacina nós temos uma aula específica para falar sobre ela mais adiante, no final desse módulo, onde a gente vai discutir também a questão do negacionismo científico, tá? Então assim, quando tu nega a ciência para lidar com um problema que tu precisa da ciência, o fracasso já é certo. Mas falando assim, parece que é só burrice, né? Ah, os coitados. Apesar de que ninguém tem o direito de chegar à presidência da República de um país, ninguém tem esse direito, e não lidar por simples incompetência com um problema tão sério. Ninguém tem esse direito. Mas não se trata só de incompetência, isso foi uma escolha, isso foi intencional, tá? Um outro exemplo foi a postura autoritária adotada pelo nosso governo ao longo da pandemia, principalmente mais no início, tá? Por exemplo, vamos ver se vocês recordam aí. Quando fecharam os comércios, serviços e deu todo aquele caos, meu Deus, a economia. A gente já sabia que a economia do mundo todo teria recessão em praticamente todos os países. Com ou sem isolamento, porque a gente fala de cadeias de fluxos globais de comércio, de serviços. Não é um negócio que, assim, que o Brasil está isolado ali e a sua decisão vai mudar a própria economia por conta própria sem depender dos outros. Não é assim. Haveria recessão igual. Mas quando teve todo aquele alarde da economia, aconteceram protestos de extrema direita, coisa muito séria no Brasil, contra os 2 outros poderes que fundamentam a República, tá? Que é o Judiciário e o Legislativo, o Congresso, né? Que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então tu vê, né? Uma república para funcionar e ser democrática, relativamente democrática, ela precisa de 3 poderes que façam aquilo que Montesquieu chamava de sistema, chamou ele, que criou essa ideia, né, de sistema de freios e contrapesos, né? Um poder vai regular os excessos do outro. Mas não, nós tivemos protestos pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Quando isso acontece é ditadura, tá? E o nosso governo fez coro. O alto escalão do governo, incluindo o presidente da República, participaram dos congressos. Depois eles tentaram dizer que não foi, que não sei o quê. Queriam ver se colava, né? Como não colou, eles acabaram depois baixando um pouquinho a bola. E aí vem a terceira razão do porquê, porque está claro que a postura do governo diante da pandemia foi um fracasso, tá? Que é o que eu chamo aqui de neodarwinismo social, tá? O darwinismo social é uma ideologia política do século XIX que tentou levar a teoria da evolução de Darwin para as sociedades humanas, pensando que os povos mais avançados, como por exemplo os germânicos, os arianos, eles se sobreporiam aos mais atrasados, gerando assim, através de um darwinismo social, uma limpeza racial do mundo. Por quê? Porque daí os mais fortes sobreviveriam, aqueles mais atrasados iriam deixar de existir.
Esse evolucionismo social, ou darwinismo social, gerou nada mais, nada menos que o nazismo, para vocês terem uma ideia. Felizmente, essa ideologia caiu em desgraça depois da Segunda Guerra Mundial. Mas onde é que entra o neodarwinismo social aí na política atual? Primeiro, nosso presidente e todo o grupo próximo a ele defenderam publicamente que não se fizesse nada para resolver a pandemia, mas que a gente adotasse uma imunidade de rebanho. O que era isso? Mais ou menos assim, segue a vida como tá, todo mundo pega o vírus, quem tiver que morrer, morre, azar, né? Fazer o quê? Só que eu já falei antes pra vocês quem é que morre, quem é que vai pegar mais a doença, quem é que vai morrer mais, né? Vocês já estão ligados, né? Então, assim, com essa coisa com esse estímulo à imunidade de rebanho, se buscava que todo mundo pegasse a doença e que os mais fortes sobreviveriam. Quem são os mais fortes, no caso brasileiro aqui, tá? Óbvio que são as pessoas mais jovens, são as pessoas mais saudáveis, sem comorbidades, mas também são as pessoas que estão numa posição de classe privilegiada para se proteger e para acessar os serviços de saúde, para se alimentar melhor, né? Então, assim, essa proposta absurda da imunidade de rebanho era mais ou menos assim. Vamos deixar todo mundo pegar, quem tiver que morrer, morre, né? E bom, né? Os mais fortes vão sobreviver. Daí é o neodarwinismo social, tá? Um outro exemplo ali, todas as confusões que a presidência da República tentou colocar na cabeça da população, como no pronunciamento oficial de março, em que o presidente chamou a Covid de gripezinha. Não era nem uma gripe, é uma gripezinha. Agora tu imagina o cidadão desavisado achando que é uma gripezinha. Então ele vai lá e se expõe. Ou seja, é mais ou menos como dizer assim, ó, tá aqui o matadouro, cidadão. Dirija-se, por favor, ali você vai receber flores, tá? Tu cria um eufemismo chamando a doença de gripezinha, justamente para que as pessoas desavisadas levem as suas vidas sem se cuidar, e aí azar, não importa. Né? Quem tiver que morrer, morre. Inclusive, o presidente ele disse isso em um outro pronunciamento. Ah, não, isso foi numa entrevista em que ele disse assim: vai morrer muita gente? Vai fazer o quê? Né? Vai morrer muita gente? Vai. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Não sei, acho que tu é o presidente da República. Tá? E agora, muito recentemente, a questão de 2 semanas atrás, provavelmente sim, o presidente da República disse que quem tem medo da doença é marica. Marica é um termo pejorativo, antiquado, para se referir a pessoas homossexuais, né? Então, assim, quem tem preocupação com a própria saúde é gay, olha só. O que tem a ver? Né? Mas isso é uma forma de dizer o seguinte pro machão: aí machão, tu tá com medo aí, vai lá. Tá com medo? Vai lá e pega aí. Se tiver histórico de atleta, não vai acontecer nada contigo. Né? Então, assim, a postura do governo ela foi de aproveitar a pandemia para aprofundar o seu autoritarismo, enquanto pôde, porque depois a conjuntura ficou terrível para o governo. Foi de negacionismo científico o tempo todo, inclusive atacando a Organização Mundial da Saúde, tá? E de estimular um neodarwinismo social, fazendo com que as pessoas se contaminassem e quem tivesse que morrer, que morresse. Tá? E em relação ao trabalho, nós temos aqui algumas medidas governamentais que mostram claramente o quanto a gestão da pandemia ela foi necropolítica, porque o governo ele basicamente fez isso aqui para os trabalhadores. Tá? Nós tivemos um decreto de ampliação dos serviços essenciais que muitas atividades que não eram consideradas essenciais, portanto, teriam direito a fazer trabalho remoto ou até ficar sem trabalhar por um certo tempo, foram tornadas essenciais. Ou seja, exemplo é o pessoal da construção civil. A partir desse decreto, o pessoal que trabalha na construção civil não pôde mais ter esse resguardo e foi obrigado a ir trabalhar como se não existisse pandemia.
não foi um decreto, foi uma medida provisória, que foi a 936. Foi bem séria, porque com a medida provisória 936, o governo ele permitiu a redução de jornadas de trabalho e o corte de salários, ou seja, a pandemia foi usada como justificativa para botar as pessoas para a rua e para pararem de receber seus salários, ou terem cortes, redução, alegando que as empresas todas iam quebrar, aquela coisa toda que você sabe. E finalmente, e isso é bem importante destacar como foi que aconteceu, nós temos a demora na edição da medida provisória 937, que é a do auxílio emergencial. O país só não morreu de fome, alguns morreram, mas enfim, por conta do auxílio emergencial. Qual é o problema aí? O problema, em primeiro lugar, é que o governo ele não queria pagar o auxílio de R$600, tá? Se alguém disser isso para vocês, é mentira. A proposta do governo era de um auxílio baixíssimo. O governo, no fim das contas, queria fechar por R$200, mas a pressão foi tamanha da sociedade civil e do Congresso, porque eles sabiam que o problema seria muito sério, que o governo acabou cedendo ao auxílio de R$600. Só que demorou pra caralho, tá? A pandemia começou em março, as pessoas começaram a receber 3 meses depois. Tá? A medida provisória foi aprovada em maio. Eu não me lembro exatamente se começaram a receber imediatamente, mas demorou um pouquinho. Então foi em torno de 3 meses depois que os primeiros começaram a receber. Isso contrasta, por exemplo, com uma decisão de liberação de 1,2 trilhões. Gente, trilhão é imoral. Trilhão é dinheiro assim que vocês não conseguem imaginar. Trilhão é algo assim da fantasia, pois o governo liberou 1,2 trilhões para os bancos imediatamente, no começo da pandemia, para incentivo a crédito, para a economia brasileira não quebrar. Mas é aquela coisa, né? Quando é dinheiro para os bancos, a lógica é uma. Quando é para o povo, é outra, tá? Então, assim, basicamente, nós temos uma junção de decisões políticas, algumas fracassadas, outras intencionalmente feitas para fracassarem, para que a pandemia ela tivesse um resultado mais desastroso. Não é à toa que o Brasil é o segundo país no mundo em número de mortes. Tem países com população muito maior, que tem bem menos mortes que o Brasil. Isso somando-se às razões estruturais, ou seja, aquelas que não tem, tá? Tem uma parte da população que está numa condição mais desfavorável, marginalizada, como vida precária, como a Butler vai dizer, e que esses aí eles vão ser os grandes prejudicados de uma pandemia, principalmente no caso de uma gestão como essa, que é feita para matar ou para deixar morrer, ou em outras palavras, uma gestão necropolítica, como vai dizer o nosso querido filósofo Achille Mbembe, para pensar as formas de poder utilizadas para matar ou deixar as pessoas morrerem, tá? Já me estendi demais para essa primeira aula. Assistam, pensem, reflitam e vão lá no Moodle para fazer os comentários, críticas e reflexões de vocês, tá? Beijo!